Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. É um webinar especial de uma maratona de uma semana inteira que a gente está fazendo sobre Protec na Prática, que é o nosso programa de saúde, segurança e bem-estar. E o tema que a gente vai abordar hoje é a retomada segura para o varejo. Meu nome é Robson Neiva, sou mediador aqui dessa apresentação. E antes de começar, quero só falar para vocês alguns aspectos da organização desta sessão. A gente está estimada para durar aproximadamente 45 minutos, dos quais 30 a gente faz a apresentação e depois a gente reserva aí uns minutos para perguntas e respostas. Essa apresentação vai ser gravada e nós vamos compartilhar com todos os participantes posteriormente. Vocês estão com os microfones fechados e assim permanecerão durante a apresentação. No entanto, vocês podem, ao longo da explanação, digitar a pergunta ou a sugestão que vocês querem clicando no botão Perguntas e Respostas, na aba do lado direito da tela. Nesse novo painel que é aberto, você digita sua pergunta numa caixa e clica Enviar em particular. Para retirar sua pergunta depois que ela foi enviada, você clica no X e fecha. Sintam-se à vontade para enviar as perguntas ao longo da explanação e, ao final, esperamos a participação de todos, hein? Eu agora passo a palavra a Renata Lúcio, a nossa gerente. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de vocês nessa semana, nessa maratona sobre a retomada segura. Meu nome é Renata Lúcio, eu sou gerente de linhas de negócios para os bens de consumo, incluindo toda a parte de têxtil, eletroeletrônico, cosméticos, material para construção e outros bens de consumo que nós chamamos de hardlines. Trabalho com varejo já há 13 anos, então eu já tenho bastante troca com vocês, né? E nesse momento o varejo tem sido um dos maiores prejudicados nessa situação toda da pandemia e nós temos algumas formas de tentar ajudar uma retomada segura, com condições mais adequadas e customizadas para cada necessidade. Então, vamos começar a nossa apresentação sobre o Protec. Primeiro, eu gostaria de apresentar a Intertec, para quem não conhece. A Intertec é uma empresa britânica, que fornecedora líder de garantia de qualidade total. Temos na nossa rede mais de 1.000 escritórios e laboratórios, mais de 46 mil pessoas envolvidas em nossa operação, espalhados em 100 países, sempre oferecendo as soluções mais inovadoras, personalizadas para os clientes e garantindo a qualidade dos produtos, né, e de todos os nossos serviços, oferecendo teste, inspeção, certificação. E aqui na América Latina, mais especificamente, nós temos mais de 4.500 colaboradores e mais de 100 escritórios. Temos uma rede de serviços distribuídas por negócios e muito ampla, o que nos possibilita nos tornar facilmente uma empresa de one-stop shopping. Então, podemos atender diversas demandas dependendo da operação dos nossos clientes. Esses são os segmentos que nós atendemos, mas a Intertec está sempre inovando e agregando novos serviços e soluções ao seu portfólio. E sempre pensando na qualidade total assegurada e como nós podemos ajudar a indústria e o mercado nesse momento tão delicado, a Intertec lançou o Protec, que é efetivamente o primeiro programa no mundo de garantia de saúde, segurança e bem-estar, que pode ser aplicado para pessoas, locais de trabalho e espaços públicos em geral. E no caso específico do que vamos discutir hoje, como é que o Protec se aplica efetivamente ao varejo. Então, antes de criar o Protec, a Intertec realizou uma pesquisa para entender as demandas, as preocupações e como endereçar todas as
com essas preocupações de forma mais adequada. E realmente agora a primeira preocupação de consumidores, funcionários e gestores é saúde, segurança e bem-estar, né? Nessa pesquisa, alguns dados saltaram aos olhos, né? Então, primeiro, 91% dos entrevistados estão completamente de acordo que o empregador tem que tomar medidas para proteger os funcionários. Então, como é que as empresas vão se comportar para garantir que os seus empregados estejam seguros durante a sua jornada de trabalho, uma vez que forem retomadas as atividades, né? Mais de 50% dos gerentes dizem que realmente vão ter dificuldade em fornecer um padrão aceitável de saúde e segurança. Então, surgem muitas dúvidas, quais seriam as melhores ferramentas, como é que a gente constrói um protocolo eficaz, né? Então, é para isso também que serve o Protec. Mais de 70% dos entrevistados não gostariam de voltar ao local de trabalho, ao menos que estejam implementadas práticas de saúde e segurança autenticadas, que sejam verificadas por uma terceira parte, para dar mais confiança a essas medidas, né? Em todos os setores de consumo, 76% dos entrevistados se dizem sentir assustados ou nervosos para visitar um bar, restaurante ou até mesmo, né, qualquer local público quando as restrições foram levantadas. Estamos passando por isso, né, aqui no Brasil, porque apesar de nós estarmos aqui em São Paulo, por exemplo, que temos o Plano São Paulo de retomada, e apesar de algumas cidades já terem levantado algumas restrições, o nível ainda de isolamento continua mantido, então isso demonstra efetivamente que as pessoas estão com receio de sair às ruas, de se contaminar, de levar essa infecção, o Covid, para dentro da sua família e acabar contaminando pessoas próximas, até colegas de trabalho e outras pessoas, né? 57% não confiam que os operadores de companhias aéreas tenham práticas de saúde e segurança suficientes para impedir a propagação do Covid, né? Aumentando para 59% no transporte público. Então, como é que as pessoas vão lidar com o transporte depois de toda essa situação? E 84% dos consumidores esperam efetivamente que as empresas contribuam mais para a sociedade e tenham um objetivo social. Então, o propósito das empresas vai estar mais atrelado ao seu desempenho de consumo, né, perante os consumidores do que nunca. Já era uma tendência que vinha crescendo, né, de uns tempos para cá, mas a exemplo de outras tendências que foram aceleradas com o advento do Covid, né? Então, mesmo assim, 95% dos entrevistados se sentem mais tranquilos se houvesse um padrão universal de qualidade adotado pelas empresas, né? Para garantir padrões de saúde e segurança e evitar a infecção pelo Covid-19. E por isso nós criamos o Protec. O Protec ele ajuda as empresas a obter uma garantia de conformidade com os cuidados de seus grupos de interesse e oferecem aos seus funcionários e clientes a confiança que precisam em todos os lugares, todos os dias. Então, o Protec é um conjunto de ferramentas, de forma mais ampla, né? Ele é um conjunto de ferramentas que podem ser altamente customizáveis, dependendo do seu segmento, para atender de forma muito específica as suas necessidades e garantir que todas as suas partes interessadas, sejam elas empregados, consumidores, público passante, qualquer que seja, tenha a sua saúde e o bem-estar resguardados, né, com inclusive a certificação com a marca, com o peso da marca Intertec, uma empresa com presença global, com bastante tempo de experiência no mundo, uma líder em qualidade total assegurada, né? Então, o Protec ele é dividido em basicamente 5 etapas. A primeira etapa é que a gente chama de segurança de pessoas, que é a parte toda de treinamento.
É importante ressaltar a parte de treinamento, porque um dos pontos principais que essa pandemia trouxe é uma mudança drástica de cultura. Toda mudança de cultura, ela precisa ter instruções específicas, precisa ser acompanhada, porque mudar cultura, todo mundo que trabalha numa empresa e trabalha no varejo sabe que mudar a cultura é algo muito complicado e muito específico. Então, precisamos de treinamentos que sejam simples, rápidos, né, que tenham um conteúdo relevante, que tenham uma alta taxa de adesão. Então, nós temos a Intertech Alchemy, que é o nosso braço de treinamento, que desenvolveu uma série de treinamentos online que podem ser facilmente acessados, né, uma vez que adquiridos pelo cliente, e capacita as empresas a oferecer os treinamentos essenciais aos funcionários sobre os principais tópicos de saúde e segurança. Nós já temos, inclusive, alguns temas já desenvolvidos para o Brasil. Eu vou falar alguns deles, né? Nós já temos treinamento de uso de máscara e protetores faciais, muito importante, bastante gente utilizando a máscara de forma incorreta ultimamente. As questões de higiene pessoal, como lavar as mãos corretamente, por que e como utilizar as luvas, a parte de saúde pública, fatores de transmissão de doença, como evitar, limpeza, higienização e monitoramento regular da saúde. Todos esses temas já estão disponíveis na plataforma da Intertech Alchemy. Depois nós partimos para sistemas operacionais e de processos, porque a mudança de cultura também entende uma mudança de padrão de comportamento. E para ter uma mudança de padrão de comportamento, você precisa desenvolver novos regulamentos, novos procedimentos para que todos sigam, né, e estejam cientes dos novos parâmetros que devem ser implementados. E a Intertech pode ajudar com soluções completas que são projetadas para ajudar a identificar e mitigar os riscos intrínsecos nas operações, isso seja na cadeia de fornecimento, processo de operação, no cliente, no varejo, em qualquer ponto que seja considerado um risco para a operação dos nossos clientes. Passamos para a parte de facilities, que seria uma parte estrutural, né? Que seria todo o nosso conjunto de soluções para tipo de instalações, desde hotéis, restaurantes, pontos de venda, e aí nós temos as lojas, quiosques, shopping centers, onde os consumidores procurarão a garantia de segurança visível, né? Onde você precisa demonstrar que a sua loja foi devidamente avaliada, desinfetada, que tem processos de saúde, segurança e bem-estar eficazes, né? Inclusive, nós também temos todo esse processo para escolas, centro de transporte, locais de fabricação. Nesse ponto, nós temos o PosiCheck, que é um protocolo de avaliação da parte de facilities, que é bem interessante. Nós fizemos um webinar sobre o PosiCheck, que explica bem o PosiCheck, na terça-feira, né? Porque ele é basicamente ele foi criado como um protocolo para a indústria hoteleira, mas ele é facilmente replicado para qualquer indústria que tenha acesso de pessoas, né? Passamos para materiais e superfícies. A Intertech tem um parceiro, né? Nós temos um serviço de avaliação de superfícies para identificação do COVID, da presença do vírus, né, nas superfícies, né? O resultado sai em 72 horas. Então, nós também podemos fazer toda essa parte de avaliação das superfícies, principalmente as superfícies de alto contato, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né? Então, quando nós falamos de materiais e superfícies, são todas as soluções de auditoria, teste, inspeção, para garantir que todos os espaços, materiais, superfícies sejam seguros, para que todos os funcionários e clientes no local de trabalho e espaços públicos. E, por último, mas não menos importante, os produtos.
né? Então, como é que a gente garante que os produtos tenham a mais alto nível de qualidade e segurança e sustentabilidade dentro de todas as necessidades que hoje nós temos no mercado, principalmente no varejo, ok? Nós temos, todas as soluções que nós temos, elas não são soluções, são soluções que nós já temos muita experiência, que a Intertek é líder de mercado, o que não impede que nós utilizemos algum protocolo próprio que os nossos clientes tenham utilizado. Como eu disse, o Protec é um protocolo extremamente customizável, que vai de encontro com a necessidade de cada cliente em específico, tá? Mas são mais de 100 soluções operacionais que a gente consegue colocar dentro do programa do Protec de ponta a ponta. Agora, passando mais efetivamente para o varejo, eu sei que aqui eu estou falando de varejo de moda, mas não vamos entender aqui como varejo de forma geral, porque a estrutura de loja é basicamente a mesma, né? Então, aqui é um fluxograma, eu vou apresentar alguns fluxogramas com as informações de cada ponto, né? Então, começando aqui com os pisos, então, a gente começa com a acessibilidade e conformidade. Então, como é que você entra na loja e limpa o pé? Por exemplo, aqui na Intertek, eu acho que muitas empresas, nós temos a solução de cloro, né? Onde nós, antes de entrar no ambiente, a gente limpa a sola do sapato para evitar que a gente carregue algum agente infeccioso, né, para dentro. Quando você entra na loja, você vai ter contato com as pessoas, né, os vendedores, a equipe da loja. Então, todo o treinamento que o varejista vai dar para essas pessoas em como receber, como se comportar nesse novo normal, né? Como você aborda esses consumidores agora nessa nova realidade. É fato que vários especialistas têm dito que o varejo ele vai ter que se adaptar bastante, porque outra coisa que acelerou bastante durante a pandemia foi o e-commerce. Então, o varejo ele vai precisar efetivamente criar diferenciais para as pessoas frequentarem as lojas, e um dos diferenciais é a equipe, né? Então, como fazer que a sua equipe, a sua linha de frente, além de ter atitudes que sejam consideradas adequadas com o novo cenário de distanciamento social, de etiqueta respiratória, de higiene, como é que eles também podem atender esse novo consumidor que espera algo mais, né, no seu varejo. Dentro da loja, nós temos superfície de alto toque, então são todos os lugares onde o vendedor, o consumidor, ele toca diversas vezes. Então, se a gente está falando de um varejo de moda, provavelmente nós estamos falando de cabides, nós estamos falando de cortina de provador, nós estamos falando de provar as roupas, né? Como é que isso vai se comportar depois que as roupas forem provadas, como é que vai devolver essas roupas, né, para outras pessoas provarem, né? A recuperação de produtos, né? Outro ponto que a gente aborda bastante no Protec é que com as lojas fechadas, provavelmente nós tenhamos as roupas que estejam com algum odor ou até a presença de mofo. Nós estamos ajudando alguns varejistas a tratar peças que não estejam aptas neste momento para a reabertura das lojas,
para que quando as lojas abram, né, as lojas vêm abrindo agora gradativamente, mas que você não tenha mais perdas, que você consiga utilizar o seu estoque de forma mais ampla, né, e não precise alterar ou comprar mais peças neste momento, né? Quando a gente fala de vestiários, copa, sala de estoque, então a gente utiliza padrões de distanciamento social, a parte toda de limpeza e saneamento, alta redução de superfície de toque, toda a parte de segurança alimentar, qualidade da água, né? A parte de ar-condicionado, que também é bastante importante num varejo. Então, como é que o ar-condicionado, você garante a qualidade do ar que está sendo filtrado ou condicionado pelo seu equipamento, né? Toda a parte de sustentabilidade. Então, mais do que nunca, os consumidores esperam peças ou empresas que levem bastante em consideração a questão da sustentabilidade, então a não utilização de trabalho escravo, a não utilização de trabalho infantil, peças seguras que não sejam contaminadas com químicos perigosos, uma série de outras coisas. E o ponto do Cyber Assured. A Intertech tem uma solução que é a Cyber Assured, que garante que todas as transações online sejam seguras e que consigam efetivamente garantir o melhor desempenho possível, né, dentro da sua operação, tá? Então, para varejo de moda, incluindo todos os 5 critérios, né? Então, nós também podemos fazer o teste de presença de contaminantes, que eu comentei com vocês. Então, utilizando os 5 critérios, pessoas, sistemas e processos, facilities e estruturas, materiais e superfícies e a parte de produtos, tá? Agora, quando a gente fala de supermercado, que é o varejo que ficou aberto por ser um varejo considerado essencial, né? Então, de novo, como é que a gente vai receber esses consumidores, né? Isso também é muito importante. Quais são os protocolos? Isso para todos os varejos. Quais são os protocolos que o varejista vai colocar em prática para receber os consumidores? A utilização de máscara é obrigatória? Como vai ser feita a higienização de carrinhos? Né? Aqui nós temos o surgimento de algumas câmaras com iluminação germicida, seja ela LED, seja ela infravermelha, né? E quais são os efeitos disso tudo? Qual seria a metodologia adotada e se ela está sendo seguida, né? Então, o Protec, ele vai pegar todo o protocolo que foi desenvolvido pelo cliente e garantir que ele seja seguido de forma adequada por todos os players que têm contato com os consumidores no varejo, né? Para garantir que tudo esteja sendo feito da melhor forma possível, tá? Então, aqui nós temos também toda a parte de redução de superfície de alto toque, limpeza de superfícies. Uma outra coisa bastante interessante que nós vemos em alguns dos nossos clientes quando eles estão tomando conta, pedindo para os consumidores não tocarem em muitos itens e depois devolver, né, para evitar a disseminação, de repente, de vírus, de agentes infecciosos, né? E verificar se os suportes as prateleiras, toda a parte de
escadas rolantes, a qualidade da água, né, a sala de descanso, porque é muito importante que o seu empregado dentro do varejo ele também se sinta seguro para passar essa segurança para o seu consumidor. E o coração de todo varejista, que é o centro de distribuição, né? O centro de distribuição é o coração de toda a operação de varejo. Então, é muito importante aplicar o Protec também no centro de distribuição, uma vez que vocês recebem os pedidos, as peças dos seus fornecedores, elas são processadas internamente por suas equipes e elas são depois carregadas em caminhões e distribuídas para suas lojas. Então, como é que o Protec pode ser efetivamente utilizado dentro dos seus centros de distribuição, né? Então, toda a parte de segurança cibernética para leitura de tags, de códigos de barra, para garantir que esteja tudo em ordem, sala de treinamento, os escritórios que vocês tenham, né, nos centros de distribuição, que sejam utilizados, escritórios sempre levando em consideração distanciamento social, a parte de higiene e manutenção, qual é o procedimento que vocês estabeleceram, né? A parte de condições de trabalho, de avaliação de condições de trabalho, a limpeza e a higiene do refeitório, do banheiro, e toda a parte de redução de superfície de toque também, ar-condicionado, ventilação, né, sistemas o plano de continuidade de negócios, né, isso foi um ponto bastante importante nesse momento. Ninguém esperava uma pandemia, ninguém previa uma pandemia em seus planos de continuidade de negócio, mas agora é algo também que precisa ser considerado daqui para frente, porque é a primeira vez que nós entramos e vamos sair de uma pandemia, não é mesmo? Então, precisa realmente, virou mais um critério de avaliação de planos de continuidade de negócios. E o gerenciamento dos seus fornecedores, então, tem muita troca no centro de distribuição, você tem muitas variáveis de prestadores de serviço, então, você vai ter ali os motoristas das empresas de logística, né? Pessoas entrando, saindo, como você garante que essas pessoas não vão acabar disseminando algum agente infeccioso? Então, quais são os procedimentos que você tem instalados dentro do seu centro de distribuição e como é que eles são aplicados, né, a sua equipe e as pessoas que ali convivem. Sempre lembrando, o treinamento é uma parte importantíssima, necessária e que é o primeiro passo, né? Uma vez estabelecido o procedimento, o protocolo, é o passo para você garantir uma boa disseminação da informação, tá? De forma geral, esse é o que a gente consegue aplicar o Protec no varejo. Nós sentimos que o processo de retomada, ele não se restringe única e exclusivamente a essa retomada dos negócios, mas como é que o varejo vai se adaptar a essa nova realidade que nós vamos enfrentar, né? Então, como é que você vai garantir que o seu consumidor, além dele se sentir seguro a frequentar a sua loja, né, se a sua loja ela vai efetivamente atender as expectativas desse novo consumidor? O quanto você entende desse novo consumidor? Que vai ser, que devido, né, à redução de poder aquisitivo que nós estamos experimentando nesse momento, de tantas pessoas de um nível de desemprego extremamente alto, de redução de salário, de suspensão de contrato de trabalho,
Então, as pessoas serão mais criteriosas na hora de adquirir uma peça, de adquirir alguma coisa, né? Então, eles vão procurar produtos com alta qualidade, produtos que atendam seus critérios de sustentabilidade, que sejam duráveis e que tenham um excelente custo-benefício. Então, como você endereça, não é só a reabertura da loja, mas como todo o varejo vai se readequar a essa nova realidade, esse novo normal que está se criando, né? Com toda a situação da pandemia e quais diferenciais as lojas físicas vão apresentar para os consumidores que hoje estão comprando online, e isso acaba derrubando uma barreira e uma desconfiança que muitos tinham com o e-commerce, né? Como é que você se torna atraente? E a Intertech também tem soluções para esse novo, para ajudá-los a entender esse novo consumidor e endereçar essas novas realidades. Como eu disse, né, tudo é extremamente customizável, que pode ser feito de acordo com as necessidades da sua operação e a sua realidade, e a gente se coloca sempre à disposição da indústria para auxiliá-los. Agora eu vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer algum comentário ou tiver alguma pergunta para nós, por favor, fique à vontade. Acho que o Robson agora ele lidera essa etapa. Exatamente. Quem quiser falar, fazer a pergunta ou fazer algum comentário em cima dessa apresentação, pode clicar na mãozinha, que aí eu abro o microfone da pessoa e ela pode falar aqui com a gente, participar com a gente. Ou então, como eu disse no início, vocês podem escrever que eu leio a pergunta aqui. Só uma coisa, né, Robson? Enquanto vocês submetem as suas perguntas, essa semana nós tivemos alguns webinars com conteúdo que talvez seja interessante para vocês. Então, na terça-feira nós falamos sobre o Protec para a hotelaria, que trincha bastante o PosiCheck. Quem tiver interesse em saber mais detalhes sobre o PosiCheck, nós vamos disponibilizar o conteúdo nas nossas redes sociais e no nosso website. Na quarta, ontem, nós falamos sobre o nosso portfólio de treinamentos, né? Principalmente destinados também à situação da pandemia, mas todo o portfólio da Alchemy. E amanhã nós falaremos de processos e instalações. Então, como é que nós vamos fazer a avaliação, a auditoria, a inspeção de locais, de processos, validação de protocolos. Quem vai liderar o webinar de amanhã é a nossa gerente de Business Assurance, Ana Neves. Então, se alguém tiver interesse, o link já está disponível para inscrição. E quem não conseguir, todo esse conteúdo estará disponível em nossas redes, assim que possível, e a gente avisa vocês. Muito bem. Pelo jeito, a gente não vai ter nenhuma dúvida aqui. Como a Renata comentou, a gente tem os canais corporativos, né, nas redes sociais. A gente tem também, e esses vídeos que a Renata comentou, eles já estão disponíveis no nosso canal do YouTube, da Intertech, lá no YouTube. Bom, Renata, eu acho que a gente não vai ter nenhuma pergunta, mas a gente espera que o que a gente explanou hoje, o que a gente falou hoje, tenha agregado de alguma forma as pessoas, né? E a gente quer que essa retomada seja segura e consistente, né? Vou deixando então você. Isso é importante, muito importante, porque senão a gente comentou antes de iniciar, né, que da reabertura nos Estados Unidos e um novo aumento do índice de contaminados. Então, é uma preocupação que a gente deve ter para que a gente abra gradativamente de forma segura e consistente, né, para não ficar abrindo e fechando, né? Exatamente. Ainda temos 49% das pessoas que não estão se sentindo seguras para sair de casa e visitar
espaços públicos, né? Então é exatamente isso. Se a gente não, a gente precisa, né, ter uma atividade econômica, né, para diminuir o impacto dessa pandemia na nossa economia, né, nas nossas finanças, mas ela precisa ser segura. Então, se a gente seguir os protocolos, as orientações e tiver o apoio de uma empresa, no caso aqui da Intertech, a gente consegue fazer isso de forma segura, né, sustentável, mantendo o seu comércio em atividade sem que a gente tenha um aumento, nos casos, no número de casos. Isso é importante. Isso aí. Então, aqui, ó, eu vou deixar para você, Renata, fazer suas considerações finais. Eu, da minha parte, da parte do marketing, agradeço novamente a participação de todos vocês e até um próximo encontro. O varejo é um dos principais drivers econômicos que nós temos, né? Então, o varejo é o termômetro para uma série de indicadores. Então, a importância que a gente endereça essa retomada do varejo, ela é primordial para que a retomada seja segura, rápida, que inspire a confiança necessária para fazer com que as pessoas realmente voltem a consumir, né, o quanto antes, para que nós possamos ter uma retomada também da economia mais rápida, né? É muito importante. Estão prevendo uma recessão pior do que a Segunda Guerra Mundial. Então, temos algumas situações bem complexas para endereçar, mas se nós fizermos isso juntos, com as ferramentas corretas e trocando ideias, tenho certeza que a gente vai fazer uma excelente retomada e o Brasil pode retomar o quanto antes. Então, toda a ideia, né? Esse é o nosso logo, fazendo um mundo ainda melhor juntos. Então, vocês podem contar com a Intertech para ajudá-los nas suas operações, mas também para fazer das suas operações o melhor possível. Então, agradeço a presença de todos vocês. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, temos muito conteúdo já disponível dentro das linhas de negócio. Quem tiver interesse, acessa lá. Muitos podcasts, muitos vídeos, muitas lives, tem no nosso canal no YouTube também. E precisando, é só entrar em contato conosco, que teremos o maior prazer em atendê-los. Agradeço e a gente se encontra numa próxima.